João capítulo 8, nós vamos ler um texto meio comprido, do 32 ao 47, irmãos. Ou seja, do 31, viu, irmãos? João 8, do 31 ao 42, inicia assim: Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica com a sua família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Aí os fariseus respondem: o nosso pai é Abraão. Responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes digo, tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, porque não crê em mim. A pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Misericórdia, né, irmãos? Senhor, neste momento, eu coloco esta palavra forte em tuas mãos e peço paz e misericórdia. Em nome de Jesus, os irmãos podem sentar. Veja só, irmãos, para a gente entender o que estava acontecendo. Nesse tempo aqui, Jesus já tinha começado o ministério. E ele já tinha passado muitas coisas, né, para as pessoas. E já tinha muita gente crendo na palavra de Jesus. E aí os fariseus começaram a se incomodar. E, na realidade, o plano dos fariseus era sempre para matar Jesus. Então, houve esse bate-papo que nós lemos agora. Foi um bate-papo de Jesus com os fariseus.
né, com aquelas pessoas, não foi com todos os fariseus, foi com os doutores da lei, os mais influentes daquele tempo. E nós vemos que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né? Muitas vezes nós demonstramos uma coisa e somos outra coisa. E era exatamente o que acontecia com aquelas pessoas. E nós vamos ver aqui, durante essa simples mensagem, eu estou dando 2 rápidos testemunhos que aconteceram com pessoas que caminhavam junto comigo. Então, são coisas que provam a veracidade desse texto. Prova que é verdade o que Jesus está falando para cada um de nós. Então, vendo o versículo 32 aqui, irmãos, acompanha aí na sua palavra, também aqui o Data Show. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É uma verdade muito forte, irmão. Quando você fala a verdade, com certeza você sempre incomoda alguém. Nós tivemos na última eleição, que é igual a essa, vamos dizer, para deputado, senador, governador, presidente, né? Essa turma toda aí, nós tivemos um candidato que pegou esse versículo como tema para a campanha dele. E o interessante é que um dos jornalistas, né, de uma grande empresa de comunicação do Brasil disse aí, peraí, mas qual é o tema da sua campanha? Aí ele disse, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse assim, meu amigo, está perdida a sua campanha, já foi. Você é doido, é? Você já viu alguém botar um negócio desse? Ele disse assim, mas é esse que nós vamos deixar. É esse que vai ser o lema da nossa campanha. Conhecereis a verdade. Pronto. Esse político ganhou as eleições. Para a honra e glória do nosso Deus. Para essa pessoa e para milhões de pessoas saberem que que precisam falar sempre a verdade. Vamos aqui para o versículo 34, irmãos, para a gente fazer uma mensagem expositiva, para que a gente vá acompanhando diretamente pelo texto, não seja só as minhas palavras. O versículo 34 diz assim, Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Veja só, o escravo, quando você não fala a verdade, quando você está no erro e que repete sempre esse erro, você torna-se escravo desse erro e eu vou provar agora. Eu trabalhava num local onde trabalhei quase metade da minha vida, nesse lugar, e um dia teve um problema com um rapaz, muito legal, e ele foi lá para a nossa sala, e eu fiquei conversando com ele, e ele disse assim, Oswaldo, aí começou a chorar, eu nunca tomei nada da mão de ninguém, não, agora se tiver fácil, eu levo, eu não domino, eu não sou assim, mas eu não domino, Oswaldo, eu não domino, e começou a chorar, porque ele não dominava aquilo ali. Olha que coisa, se tiver fácil, não tiver dono por perto, é dele, já foi, sabe, irmãos? Então, o sujeito torna-se escravo daquilo que faz de ruim. Pode ser uma situação dessa, pode ser outra situação. Não importa qual seja a situação.
Por isso que tem essas saidinhas de fim de ano, de Natal, de Dia das Mães, né? Essas saidinhas das penitenciárias, né, para os presos de bom comportamento. E o que é que acontece? Os caras saem e dão trabalho à justiça para voltar. E tem deles que não voltam e nem acha-se mais, fica como foragido. E tem casos que os caras cometem crime até de latrocínio. Numa oportunidade que tem de vir em casa, o cara comete um crime de latrocínio. Sabe? Então, o sujeito é escravo daquilo. Olha que coisa terrível, que a gente tem que pedir a graça de Deus na nossa vida para não ver, para não se enquadrar numa situação dessas. Oswaldo, eu não domino, meu irmão. Eu não tomo nada da mão de ninguém, nunca. Respeito todo mundo, mas se tiver num lugar que ninguém veja, tchau. É dele, ele leva. E aí? Um dia vai ser pego. E foi pego. Sabe? Então, aí diz assim, o escravo quase sempre não fica no meio da família, porque ele é vendido. Né? O escravo é vendido. Vai trabalhar numa outra casa, numa outra nação, não importa. Mas ele continua pertencendo à família. A família desse camarada que Jesus disse aqui, que nós vamos já, que está no versículo 44. Jesus diz assim, vocês são filhos do diabo. Disse para eles, por quê? Eles diziam que eram da descendência de Abraão, eles diziam que eram filhos legítimos de Deus, mas queria matar Jesus. Olha que coisa interessante. Onde já se viu alguém que é filho de Deus querer matar alguém? Se acontecer uma legítima defesa, Deus, eu creio que é misericordioso. Não que se justifique, mas nesse caso, irmãos, a situação é muito diferente. E nós vamos continuando, nós vamos para o versículo 41 e 42. O 41 inicia assim, vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles eram filhos de Deus. Criaturas de Deus, sim. Eles eram. Todos nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus, nesse mesmo livro, diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós temos o direito de sermos considerados filhos de Deus. Mas só a partir desse momento. Todo mundo quer ser filho de Deus. Agora, quer fazer a vontade de Deus? Não sei. Como diz a história, a pergunta é ele. Porque o problema, irmão, quando nós temos um filho obediente, nós temos o maior prazer, né? A gente compra uma bicicleta, a gente ajeita, faz uma coisa. Eu já vi uma menina, que era uma menina tão legal, e ela era uma menina mesmo, mais ou menos 5 anos, por aí. Faz muitos anos, com certeza, hoje ela é uma mulher casada, espero em Deus que seja bem casada. O pai dela trabalhava na farmácia com a gente, ia comprar aí. Ô Kelly, vem cá, veja essa boneca aqui, minha filha. Ela olhava e dizia assim, pai, eu acho que essa boneca é muito cara. Quer dizer, ela tinha aquele senso, que ela sabia que a condição do pai dela era pouca. Então, o pai dela não tinha condições de comprar uma boneca cara. Não, minha filha, você gostou dessa? Bom, se o senhor puder pagar, não for muito cara, eu quero. Né? Então, aí o pai faz o quê? Se esforça e compra a boneca para a menina.
né? Mas quando é um filho desobediente, como é o caso desse, aí é outra história. Aí o cara vai já dizer, olha, eu já vou cortar isso, cortar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Porque você não colabora, né? E é o que Jesus vai apertando aqui no versículo 42, Jesus diz assim, Jesus disse a ele, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus quem me enviou. Irmãos, não é muito difícil você perceber que alguém é de Deus. Conviva um pouquinho com ele, com essa pessoa, e comece a orar e botar nas mãos de Deus. Você sente paz. Olha que coisa interessante. Há um tempo atrás, uma pessoa me falou, moral da história, um dinheiro emprestado que eu não tinha. E eu orei, botei nas mãos de Deus, era um valor um pouco alto, e eu procurei a pessoa e disse, fulano, é o seguinte, eu quero pedir perdão a você, mas eu não tenho condições, eu não tenho esse valor. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu não tive o valor, mas eu quero dizer aos irmãos que se eu tivesse, eu estaria em paz para entregar e não esperar pelo retorno dele. Eu estava em paz, viu, irmã? Olha que negócio. Aquela pessoa estava dizendo a verdade a mim. Porque eu, quando botei nas mãos de Deus, fiquei em paz e fiz essa pergunta: e se eu perder? E não, assim, não fiquei com a resposta de agora. Fiquei com a resposta de amanhã. Porque passei vários dias para poder dar a resposta para a pessoa. E fiquei em paz, irmão Mazinho. Não tive condições, mas estava em paz para abençoar se tivesse tido a condição. Então, quando é de Deus, você sente paz, né? Você não está fazendo planos de prejudicar uma pessoa. Se você estiver fazendo planos como estavam os fariseus aqui, dizendo que eram filhos de Deus, e no entanto, queriam mesmo era arrumar motivos para condenar Jesus, claro, que depois Jesus acabou dizendo a verdade para eles aqui, que nós vamos ver já, aqui já vimos no versículo 44. Então, mas para a gente ver quem é filho, nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 12. Viu, irmão Gabriel? 12, do 47 ao 50. Mateus 12, do 47 ao 50. Vamos ver aqui quem é realmente filho de Deus. A palavra inicia assim: então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Se fizer a vontade de Deus, é irmão de Jesus, é filho de Deus. Olha que coisa interessante. Não precisa, se fizer a vontade de Deus, já é filho. Agora, Deus não quer filho desobediente. Aí fica só sendo criatura. Foi Deus que criou, mas não é filho de Deus. Se a gente disser para alguém que não tenha o conhecimento, não é muito conhecimento, mas o conhecimento dessa palavra que nós acabamos de ler, ele acredita que nós estamos assim blasfemando, falando alguma coisa que não devia, que na realidade, essa palavra aqui, ela exige assim a hora certa para ser dita à pessoa. Você não pode dizer a qualquer hora, você é criatura, eu sou filho. Não.
Eu já disse aqui uma vez que eu vi uma pessoa perder o emprego por causa disso, né? Você é criatura, eu sou filho. Todos nós queremos ser, de fato, filhos de Deus. Mas quem avalia essa situação é Deus, não somos nós. Né? Então, vamos em frente, vamos para o versículo 47. Né? O 44, Jesus deu um recado aqui. Vamos ler mais uma vez o 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. O pai daqueles camaradas, para Jesus, era o diabo. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Irmãos, hoje acontece pouco essas coisas, menos, viu, irmã Larissa? Mas eu vi tanto na casa da minha parentela, que tinha telefone, que era coisa de rico, quando há 30 anos atrás, quem tinha o telefone tinha até ações da Telebrás. Então, é para você, fulano, diga que eu não estou. Né? Então, o Eliseu está aqui. E está vendo você, que é maior de 18 anos, dizendo, eu não estou. Sabe? E aí daqui uns dias, o Eliseu vai dizer, diga que eu não estou. Aí o irmão Mazinho vai dizer assim, menino, que conversa é essa? Você é doido, é? Aí ele diz assim, e o senhor não disse? Que não estava naquele dia? O senhor disse. Né? Então, e desse jeito, tinha um amigo, que eu não sei se está vivo ainda, que era chapa lá quando eu cheguei em Maceió, nos anos 80, que dizia assim, ele brincava muito, mas ele falava uma palavra certa, ele dizia quem mente rouba. Porque quando a polícia pega o cidadão, você fez isso, a primeira coisa que ele diz, não, na hora, sem conversa. Então, é uma situação difícil. E muitas vezes, as pessoas, irmãos, aí começam a existir motivos, sabe? O inimigo começa a colocar motivo na vida daquela pessoa para que ela conte meias verdades. Não é só mentira não, sabe, irmãos? São meias verdades. É quase verdade, mas não é verdade. Tem uma coisinha a mais, acrescentou um pouquinho dessa situação. E aí a gente vai viciando e a coisa começa a ficar comum. E quando as coisas começam a ficar comum na nossa vida, a tendência é a gente crescer. A gente pode crescer na presença de Deus e pode crescer para o lado que é ruim, que não é bom. Irmãos, quando acontecer essas coisas, em nome de Jesus, a gente tem que tratar logo na nossa vida. E gaguejar, mas dizer assim, não, é assim, assim, assim. Tentar fazer isso, irmãos. Eu fui fazer, agora eu vou contar uma mentira minha, irmãos. Eu fui fazer um exame de ultrassonografia. E tem que tomar laxante antes, né? E eu esqueci, irmão, do preparo. Quando eu cheguei lá, o rapaz me perguntou assim, o senhor tomou o Lufital? Tomei. Ele prontamente manda, chega, demora, bebo água, aí chega a minha vez. Aí na hora o médico, com aquele negócio aqui, passa gel, e passa isso, e passa aquilo. Meu amigo, você está com tanto gases que eu não consigo enxergar nem o que estou fazendo aqui. E aí? Mascarou o exame, irmãos. Né? Era melhor que eu tivesse dito assim, rapaz, eu esqueci. Podia até que ele dissesse, não, mas eu tenho um remedinho aqui, toma um pouquinho aqui, que vai melhorar. Ainda vai demorar 1 hora, o senhor vai aliviar um pouquinho. Mas o doutor ficou reclamando. E eu não sei se aquele resultado ficou certo. Se não ficou, a culpa foi do doutor, né?
A culpa deve ter sido do doutor. Então, irmãos, isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado com essa questão. E nós vamos encerrar agora, né, com o versículo 47, que é muito interessante. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são deles. Tame. Foi assim que Jesus disse para o fariseu. Sabe por que você não ouve a palavra de Deus? Porque você não é de Deus. Se você fosse de Deus, você não se incomodava. Isso já aconteceu dentro da Igreja Batista Castelo Forte, com um irmão maravilhoso. Uma pessoa que dispensa comentário, irmão. Começou a se desviar e o pastor, inclusive era o pastor Valdemar na época, pregando, ele sentado do meu lado. Irmãos, ele discordou da mensagem do início ao fim. Discordava de tudo. E ele tinha um jeito que ele dizia, enche, e é assim. Sabe? Então, quer dizer, por quê? Porque, irmão, o que estava sendo entronizado nele, não eram as coisas de Deus. A palavra está dizendo aí que aquele que é de Deus não se incomoda, muito pelo contrário, sente-se bem com a palavra de Deus. Se me incomoda, naquele momento eu não sou de Deus. Ora, como é que uma coisa que me faz mal é bom para mim? É ruim, né, irmão Cauã? É ruim. E aquele irmão maravilhoso que eu conheci nas vigílias, que eu conheci nas células, que era uma pessoa na presença de Deus. Irmãos, ele voou, foi-se embora, saiu da presença de Deus e não voltou mais nunca. Até hoje, vez em quando, bato de frente com ele, por aí afora. Mas não voltou mais. Não, quer dizer, deixou enraizar, irmão. Essa raiz não é uma raiz de amargura, é uma raiz de discórdia, sabe, irmão? É uma fortaleza diferenciada, que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa e pedir a Deus que repreenda essas coisas em nome de Jesus. Eu posso até não concordar com a pessoa, mas com a palavra não, irmão. Se a palavra me incomoda, alguma coisa eu tenho errado de alguma forma. E eu peço a Deus todos os dias que essa palavra, ao invés de me incomodar, ela me edifique, irmãos. Sabe? E eu peço a Deus todos os dias, irmão, como João Batista disse, que cada dia o Senhor cresça mais e que eu diminua, porque nós só temos condições de continuar na presença de Deus quando Deus cresce e a gente diminui na presença dele. A cada dia a gente se acha menor. O grande é sempre Deus nas nossas vidas. É Ele quem vai evitar que sejamos escravos do pecado, que quando... Não tem ninguém por aqui, né? Pronto. Ninguém viu. Se não tem ninguém vendo, é meu. Que a gente não seja escravo disso, como o meu amigo disse, chorando que não conseguia dominar. Né? E que a gente também, quando a coisa for de Deus, não venha a me incomodar, irmão. Muito pelo contrário, venha me dar prazer. Amém? Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro,
meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. E encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, comunhão, vinho e pão, vinho e pão. Alegria e alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém?